Alguns anos atrás, quando eu fazia o seminário, estudava, eu fiz uma matéria que chamou muita atenção, chamava evangelismo. E foi ali que eu comecei a notar que Deus me queria como missionário. E um dos meus professores tinha uma frase muito interessante. Essa frase eu trago comigo até hoje. Eu vou falar dessa frase logo mais, mas primeiro eu gostaria que você, com muito carinho, tentasse a leitura desse texto, tá bem? Eu tenho o hábito de colocar toda a minha apresentação já no PowerPoint, para ficar mais fácil, né? E também, às vezes, tem um visitante, tem dificuldade com a sua Bíblia, então a gente quer facilitar. Mas se você tem sua Bíblia aí, quer anotar, riscar, né? Sua Bíblia, você comprou com o seu dinheiro ou ganhou de alguém, fica à vontade, tá bom? A minha Bíblia é toda anotada, porque às vezes Deus fala alguma coisa, né, pastor? E se a gente não anotar, a gente esquece. Então aproveita e pode ficar à vontade quanto a isso, tá bem? Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. É um texto bem conhecido, né? Eu faço a leitura para vocês, tá bem? Diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Como eu disse para os irmãos, no ano de 1994, quando eu não queria ser pastor, eu não queria ser missionário, eu queria aprender para ajudar na igreja, mas Deus tem seus planos. O nosso professor tinha uma frase, a frase era essa daqui. Vamos falar junto a frase do meu professor? Vamos lá? Dê fruto onde Deus te semear. Eu não sei se é onde ou aonde. É onde ou aonde? É onde, tá certo? Então meu professor era bom de português, porque eu sou péssimo. A grande verdade, irmãos, é que essa frase mexeu comigo. Me deu uma chacoalhada. Eu não sei se essa frase era dele, eu não sei se ele copiou de alguém, mas eu sei que ela impactou a minha vida. Dar fruto aonde Deus nos semear nos leva automaticamente ao texto que nós acabamos de ler. Porque a grande verdade é que o Senhor Jesus, antes de subir para os céus, Ele reuniu os seus discípulos e deu ordens. Essas ordens eram claras, específicas. Ele disse, principalmente no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, né, que é um dos meus preferidos também: mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A grande verdade é que nós fomos chamados, fomos feitos discípulos do Senhor, chamados para ser discípulos do Senhor, para que façamos discípulos de todas as nações, incluindo todas as nações. Mas é claro, isso começa também na nossa família, na nossa vizinhança. Eu acredito e faço isso lá em Franca também. A nossa igreja apoia hoje lá em Franca 6 projetos missionários. A nossa igreja em Batatais, que eu deixei há 1 ano e meio atrás, apoia 18 projetos missionários. E eu entendo que missão faz parte da igreja. Mas eu entendo também que nós não faremos missões da maneira, no contexto desse texto que nós vemos aqui, se nós não começarmos a fazer aqui. O primeiro campo missionário seu é a sua casa. É o seu primeiro campo missionário. A sua família, os seus amigos, seus vizinhos. Por isso, dê fruto onde Deus te semear. Onde Deus te semeou? É exatamente esse lugar que você deve começar a dar frutos, a ser uma bênção, a ser um instrumento de Deus, a ser um farol, uma luz para essas pessoas que precisam da graça de Deus. A frase "dê fruto onde Deus te semear" nos faz pensar nas pessoas que estão ao nosso redor. Agora, o que faremos com isso? É fácil fazer isso? Alguém disse certa vez que o lugar mais difícil de ser missionário é dentro de casa, não é? É dentro de casa que a gente revela quem a gente é.
Você acha que a minha mulher é boazinha assim? Você acha? Vai lá, ficar em casa, você vê. Você não sabe que eu sofro no amor dessa mulher. Você acha que é fácil ela ficar casada comigo? Não. Os filhos, né? É interessante porque quando a gente vive o contexto lar, a gente enfrenta as maiores dificuldades e ali é exatamente nesse lugar que nós tiramos nossas máscaras, né? Lá nós somos quem nós somos. Somos quem realmente nós somos. E é nesse lugar que nós somos missionários. É nesse lugar que nós fazemos a diferença. É nesse lugar que nós podemos levar muitas pessoas ao conhecimento da graça de Deus e da salvação. Não é fácil, mas é necessário. Nós precisamos nos conscientizar, irmãos, que a nossa missão, ela é geral. Ela vai de Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra ao mesmo tempo, no mesmo momento. Por isso, dê fruto onde Deus te semear. Isso nos leva a considerar rapidamente algumas coisas, tá bom? Vamos considerar então a primeira delas. Vamos ler essa parte em vermelho juntos? Vamos lá? Fomos salvos para sermos frutíferos. Olha o que Jesus diz. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, isso dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E as colhem, lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Mas se nós parássemos aqui, irmãos, já estaria muito bom, mas eu quero ir um pouco mais além. Olha só o que diz João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Esse texto precioso da palavra de Deus deixa claro, nas palavras de Jesus, que um dia Deus nos chamou, Ele nos salvou. Você tem certeza da sua salvação? Quem tem? Amém. Eu fiquei esperando Jesus me arrebatar também ali, e o Jesus não me arrebatou. Eu vou pegar ele para os cabelos, sei lá, não é brincadeira. Mas é bom saber que nós temos o céu como herança, né? É bom poder cantar. O céu é mais doce para mim. É bom. Mas nesse exato momento há muitas pessoas que não podem cantar essa canção. Nesse exato momento há muitos jovens sofrendo, há muitos pais sofrendo, há crianças sofrendo. Por quê? Porque há um vazio dentro do coração delas, que elas não podem preencher com as coisas dessa vida, não pode ser preenchido com coisas materiais, não pode ser preenchido com brinquedos, não pode ser preenchido por uma boa profissão, não pode ser preenchido por nada deste mundo, porque só Jesus pode preencher a nossa vida. Só Jesus pode nos dar certeza de perdão e salvação. Por essa razão, Deus nos chama para que sejamos uma bênção nas suas mãos, para que sejamos pregadores do Evangelho, da mensagem, da graça que muda, transforma vidas. Ele nos salvou para sermos instrumento em suas mãos durante a nossa vida aqui na terra, para sermos frutíferos durante o nosso tempo aqui, em que vivemos aqui. Nós fomos ligados a Ele pela salvação, temos recebido dele graça e poder, como o galho recebe da videira a seiva, a força, para que sejamos então frutíferos. Frutíferos. Interessante que quando a gente olha para as pessoas, nós precisamos olhar para elas como pessoas que também merecem, ou pessoas que carecem da mesma salvação que nós carecemos. Não pode ser diferente, irmãos. Eu coloquei um desenho aqui para a gente pensar um pouco. O Senhor Jesus diz: eu sou a videira, e vocês são os galhos, os ramos. E Ele diz: aquele que está ligado em mim dá muitos frutos. Agora, amados, de que frutos Jesus está falando aqui?
De que fruto Jesus está falando? Almas. Frutos que duram para toda a eternidade. Quando nós levamos uma pessoa para Jesus, quando uma pessoa é salva, irmãos, há uma festa no céu. E essa festa nunca termina. Nunca termina. Porque o Senhor se alegra. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem venha ao arrependimento. Todo homem venha a conhecer a sua graça, a sua salvação. Por isso Ele nos implantou aqui para sermos igreja, corpo de Cristo, instrumento do Senhor, para levarmos essa mensagem e dar fruto onde Ele tem nos semeado. Dar fruto é algo tão natural, lugar ligado à videira, da mesma forma que deve ser natural um salvo no Senhor Jesus testemunhar da sua graça e da sua salvação às pessoas que estão ao seu redor. Alguém já plantou alguma vez uma árvore frutífera? Quem já plantou? A geração mais velha, né? Os jovens já pegam tudo na caixinha. Qual é a sensação que você teve quando aquela árvore frutífera que você plantou deu a primeira flor e depois o primeiro fruto? Ah, que alegria! Eu tinha 4 anos de idade, eu plantei um pé de caju. Numa fazenda que a gente morou lá no interior, lá na região de Morro Agudo. Anos mais tarde, o dono da fazenda mandou um recado para o meu padrasto dizendo: seu Antônio, fala para o Mirim, Mirim era o meu apelido, né? Só Almir, então Mirim. Fala para o Mirim que o pé de caju que ele plantou está dando a primeira safra. Eu nunca vi aquele pé de caju. Vou morrer sem ver o pé de caju que eu plantei, dando fruto. Mas quando nós ganhamos uma alma, nós haveremos lá na eternidade. Haveremos lá, porque permanece para sempre. Então deve ser algo natural na nossa vida. Jesus nos salvou para isso. Dê fruto onde Deus te semear. Tenha consciência disso. Deus te salvou para ser frutífero. Agora, irmãos, vamos ser honestos. Ninguém planta uma árvore frutífera sem esperar colher alguma coisa dela. Então Deus te salvou esperando colher alguma coisa de você. Que você seja uma bênção aonde você estiver. Isso nos leva a considerar uma segunda verdade. Vamos ler junto aquela parte de cima novamente? Procure ter a mesma visão que Jesus tinha das pessoas que estão ao seu redor. Mas por que isso? O texto nos diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Me chama a atenção, até coloquei para você em destaque essa frase: vendo as multidões. Nós precisamos falar da compaixão de Jesus, porque Jesus, por ser cheio de compaixão pelas pessoas, Ele as via. Amados, isso me chama a atenção porque, não somente nesse texto, mas em outros textos também, nós encontramos essa mesma expressão. Olha só esse texto, de Lucas 3, de 11 a 12. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se, e vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Eu destaquei para você mais uma vez: vendo a Jesus. Vendo a Jesus. Agora eu quero te chamar a atenção para o seguinte: ver não é apenas enxergar. Porque todos nós enxergamos. Alguém tem deficiência visual aqui hoje? Tem alguém? Todo mundo enxerga bem? Vocês estão me vendo aqui? Meu cabelo está penteado? O pastor não viu. Enxergar, nós enxergamos. Nós olhamos para o céu e vemos se vai chover ou não. Nós olhamos para frente e dirigindo, a gente vê se vem carro ou ônibus. Nós entramos no mercado, nós vemos pessoas indo e vindo. Mas a questão não é enxergar, é ver.
é ver. Jesus olha para as pessoas e as vê. É impressionante isso, irmãos. Esse texto de Lucas capítulo 13 fala de uma senhora que havia 18 anos que andava encurvada por uma enfermidade. Ela provavelmente ela ia nessa sinagoga com frequência, mas o que me chama a atenção é que havia nessa sinagoga líderes religiosos, havia professores, havia várias pessoas envolvidas com aquele ministério, mas ninguém nunca viu essa mulher. Nunca viu. Nunca. A prova de que eles não viam ou não viram é que quando Jesus chega ali, 18 anos depois dessa mulher estar enferma, diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus a viu. E quando Jesus vê essa mulher nessa situação, o seu coração se enche de compaixão. E ele então diz para aquela mulher: estás livre da tua enfermidade. Por isso eu perguntei no começo, eu sei que vocês enxergam, mas vocês têm visto as pessoas? Têm visto? Quando nós começamos a ver as pessoas, nós podemos ver os seus olhos entristecidos, nós conseguimos ver as suas olheiras, nós conseguimos olhar para ela e ver o sinal da noite mal dormida, nós podemos ver a tristeza na sua alma, e é possível ver, quando nós começamos a ver as pessoas. Quando nós mudamos para Batatais, deixamos nossa cidade em Morro Agudo e fomos para Batatais, nós conhecemos uma família que participava de uma igreja, eu não vou dizer o nome aqui, mas é uma igreja dessas neopentecostais. Por 16 anos eles eram participantes dessa igreja. O pai da família estava numa cama com câncer no estômago em estado terminal. As filhas, as crianças não dormiam à noite. Uma delas, quando ela deitava na cama para dormir, alguém puxava o pé dela, puxava a coberta dela, e ela não conseguia dormir. Um dos filhos olhava para a parede e via um vulto na parede mexendo o tempo todo. Quando nós entramos na casa, eu e a Lena, a primeira vez, a casa tinha as luzes acesas, mas a casa era escura. Dá para entender isso? E pela graça de Deus, eu e a Lena, nós começamos a ver aquela família. A ver. Começamos a frequentar aquela casa com frequência, com insistência, levando a mensagem de libertação, levando a mensagem da palavra de Deus, levando conforto para aquele homem que sofria naquela cama. Aquele homem veio a falecer. Mas nós tivemos a graça de ver toda aquela família de joelhos, pedindo perdão e salvação para o Senhor. Agora, pasmem, aquela casa começou a ter claridade, porque não tinha. Aquela menina começou a dormir de noite. Aquele menino que via vulto na parede não viu mais. Porque o Evangelho liberta. O Evangelho traz salvação e libertação. Mas somente para aqueles que são vistos. Para aqueles que são vistos. Jesus via as pessoas. Ele sentia compaixão por elas. E essa compaixão se tornava em ação. E essa ação fazia com que Jesus sentisse a agonia das pessoas, a dor das pessoas. Essa mesma compaixão que deve tomar os nossos corações. Irmãos, pessoas têm rosto, pessoas têm alma, pessoas têm problemas. Eu poderia dar uma infinidade de testemunhos do que o Senhor tem nos permitido ver e passar ultimamente. Mas vou contar só o que aconteceu na última. Fomos até uma loja comprar uma roupa, né? A Lena tinha ganhado uma blusa, ficou pequena, a gente foi lá trocar. E quando chegamos lá, encontramos uma jovem, muito simpática. E eu gosto de evangelizar em comércio, porque as pessoas têm mais abertura, não é? Ela quer vender para mim, eu quero vender para ela. Né? Só que eu dou de graça.
E quando nós chegamos lá, aquela moça tão simpática olhou para a gente: boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Mas aquele tudo bem dela, assim, sabe, aquele boa tarde, aquele sorriso, era tão amarelo. E aí tinha um camarada lá que olhou para mim e disse assim: eu te conheço. Eu fazia 3 meses que eu morava em Franca. Falei: me conhece da onde? Você é evangélico, né? Falei: sou, graças a Deus. Você esteve na minha igreja? Falei: que igreja que você é? Sou da Assembleia. Falei: desculpa, mas eu não fui na sua igreja. Eu mudei para cá faz 3 meses. E por falar nisso, deixa eu te perguntar um negócio, porque eu faço isso igual. Falei: se você morrer agora, para onde você vai? Eu estou buscando, né? Eu estou buscando. E aí, evangelho nele. E a mocinha do lado assim. Nós viramos para a moça e falei para ela, a Lena perguntou para ela: e você? Se você morrer agora, para onde você vai? Ela disse: eu vou para o céu. Por que você vai para o céu? Porque eu sou espírita. O que você faria? A Lena, então, com todo o jeitinho carinhoso que ela tem, com os outros, não comigo, ela começou a falar de Cristo, falar do amor de Jesus, começou a ver aquela moça. Irmãos, daqui a pouco essa moça olha para a Lena e diz: eu precisava ouvir isso. E começa a chorar, 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 chorar. A Lena abraça aquela moça: vem cá, você precisa de um abraço. Por isso eu perguntei: você vê as pessoas? Impressionante. Jesus via as pessoas. Para dar fruto onde Deus tem nos semeado, nós precisamos ver as pessoas. Realmente vê-las. Olhar para a sua situação, atentar para os detalhes e fazer toda a diferença. Toda a diferença. Isso nos leva ao último ponto da nossa meditação. Vamos ler junto? É sua responsabilidade falar de Jesus a outras pessoas. Sendo repetitivo de sã consciência, eu estou dizendo isso. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos salvou para sermos frutíferos. Jesus nos deu um novo coração para que pudéssemos amar as pessoas, para termos compaixão delas, vê-las, ver a condição espiritual, emocional e até mesmo física de cada uma delas. E sabe, irmãos, uma coisa que me chama muita atenção é que a responsabilidade de falar de Cristo é pessoal. Eu não sou amigo dos amigos do pastor Joel. E talvez eu nem venha a conhecer muitos dos seus amigos. O irmão, uma barba bonita ali, esqueci seu nome. Eu não conheço os amigos do irmão Paulo. E nem ele conhece os meus amigos. E talvez eu nunca vou conhecer os seus amigos. Por isso, quando a gente anda pela rua, a gente vê a iluminação pública. Quantos metros tem de um poste até o outro? Alguém sabe? Vamos ver se alguém sabe. Quantos metros tem de um poste até o outro? – 25 metros. Por que é que tem um poste, daqui 25 metros tem outro? Porque a iluminação, o raio de alcance daquela iluminação, ela vai até aquele ponto. Na verdade, nem dá 25, né? Porque tem o da outro que ilumina até uma parte. Vamos colocar que o pastor Joel seja um poste. O irmão Paulo seja outro. O irmão seja outro. E Deus colocou cada um deles para ser luz exatamente em lugares diferentes. Para que a iluminação deles alcance aquele raio. É responsabilidade do pastor Joel alcançar os amigos do Paulo? Não. Não é. Não é minha responsabilidade alcançar os seus amigos. Ainda que eu possa orar por eles.
Aí que você pode colocar no grupo do WhatsApp da igreja: irmãos, ore por um amigo assim, assim, que eu estou evangelizando, uma família que eu estou me relacionando com eles, querendo levar eles a Cristo. Mas a sua responsabilidade são aqueles que estão ao seu redor. É impressionante isso, irmãos. Isso nos ensina que eu sou responsável pelas pessoas que Deus coloca no meu círculo de amizade, no meu convívio diário. Você não é responsável pelos meus amigos. Por isso, a minha responsabilidade é cuidar da minha vida espiritual, para ser luz, ser sal, ser instrumento aonde Deus tem me colocado, para que eu seja uma bênção na vida daqueles que estão ao meu redor. Para que o meu testemunho alcance aqueles que estão ao meu redor. Ajudar as pessoas que estão sem o conhecimento da graça de Deus a ter o conhecimento da graça de Deus. O livro de Ezequiel, um texto tão conhecido, diz assim: e sucedeu que no fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-la-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu sinto um peso muito grande no meu coração e até nas minhas mãos. Haverá um dia que nós estaremos diante do Senhor, cada um de nós. E naquele dia o Senhor dirá assim: mostre-me as tuas mãos. Mostre-me as tuas mãos. E naquele momento você vai lembrar do seu amigo, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, do seu colega de escola, do seu avô, da sua mãe, da sua tia e de tantas pessoas que passaram pela sua vida. Tantas pessoas que passaram pela sua vida. E o Senhor dirá: mostra-me as tuas mãos. Algum tempo atrás, o irmão Natan, que será o futuro pastor ali em Franca, um dos pastores, né? Ele chegou em mim chateado, olho vermelho, dizendo: pastor, eu estou muito chateado, mas muito chateado. Por que, Natan? O meu vizinho de frente morreu. Quantos cultos eu fiz na minha casa? Quantas vezes eu cheguei e disse: bom dia, tudo bem? Nem espera responder, fala a verdade. Como é que vai o senhor? Ele morreu. Eu não sei para onde ele foi. Olhe para as suas mãos. Olhe para as suas mãos. Como nós precisamos, irmãos, dar frutos. É tão simples. Falar de Jesus é a coisa mais simples do mundo. É falar do que Jesus fez na nossa vida. É falar da graça de Deus que um dia nos alcançou e nos transformou. Eu fui perdoado. Eu fui transformado. Todos nós temos um testemunho. Eu não vou abrir para testemunho não, senão a gente vai sair daqui tarde. Mas deixa eu contar só uma palhinha do que aconteceu na minha vida. Eu e a dona Helena, aquela senhora bonita que tem uma voz maravilhosa que vocês ouviram, a gente tinha tudo para dar errado. Ela filho de alcoólatra e eu alcoólatra. Meu sogro era meu colega de boteco. Cachaça, a gente não bebia copo não, a gente virava era litro. E era velho barreiro, porque a gente era enjoado. Um dia meu cunhado, irmão dela, que também se converteu ao Senhor Jesus e já está lá na glória, em 45 minutos nós secamos 1 litro de velho barreiro. Em 45 minutos. Meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 2 anos de idade. Eu odiava meu pai. Meu padrasto, horrível. Eu fui criado sem conhecer o que é um abraço de um pai. Eu não conheci isso. Eu fui abraçado pelo Senhor, meu Deus, só. Mas nem um pai. E nós casamos. Ela com 18 anos, eu com 20.
Nós casamos. Tinha tudo para dar errado. Mas um dia, uma senhora chamada Olinda, que é linda até no nome, minha tia, abriu esse livro e me falou que Jesus havia morrido pelos meus pecados e Jesus poderia me dar uma nova vida, uma nova chance. Irmãos, 31 de dezembro de 1985, mais ou menos 14, ou melhor, mais ou menos 16 horas da tarde, eu abri meu coração e recebi Jesus como Salvador. O pastor estava falando aqui do dia 31 de dezembro, né? Mas foi no 31 de dezembro que eu entreguei minha vida para Cristo. Ano novo, vida nova. A gente tinha tudo para dar errado. As pessoas que são seus amigos têm tudo para dar errado. A menos que eles conheçam a graça de Deus. A menos que você dê fruto onde Deus tem te semeado. Concluindo, vamos ler junto esse versículo? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu não quero ser cúmplice de nada aqui agora, eu não quero colocar ninguém em maus lençóis, mas se você pode responder isso com liberdade, responda. Quantos aqui sabem que tem que falar de Jesus? Tem que pregar o Evangelho? Quantos sabem? Então faça. Porque aquele que sabe que tem que fazer e não faz, né? Nós não podemos tampar a porta da graça para aqueles que estão ao nosso redor. E é interessante que o Senhor Jesus é tão maravilhoso, Deus é tão precioso, que Ele promete abençoar aqueles que pregam o Evangelho. Olha só, além de dar salvação de graça para a gente aqui, Ele diz que vai dar prêmios para aqueles que chegaram no céu, tendo falado da sua graça. Eu leio para os irmãos o texto que diz: e muitos dos que dormem na terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno, e os que forem sábios, pois resplandecerão com o fulgor no firmamento. Agora presta atenção nessa frase. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então aquele que prega o Evangelho lá no céu, vai brilhar mais. Eu gosto de pensar, eu tenho uma mente frutífera, né? Eu gosto de imaginar assim, lá no céu vai ter a rua 1, que é a rua perto do trono. Aí tem a rua 2, a rua 3, a rua 4, a rua 1.456. Aqueles que pregaram o Evangelho vão morar onde? Na rua 1. E quando levanta de manhã, abre a janela, não vai ter janela, mas estou imaginando, né? Ele olha assim para o trono e diz: eu te amo, Pai. Obrigado pelo descanso que tem me dado. E o Pai vai dizer. Mas aquele que não pregou o Evangelho, que foi para o céu só pela graça mesmo, né? Vai estar lá na rua 1.456. Pai, está aqui. Irmãos, é imaginação minha, não estou criando nenhuma doutrina falsa não, tá? Mas a verdade é que aqueles que pregam o Evangelho serão galardoados lá na eternidade. E para mim a maior bênção é saber que aqueles que nós ganhamos para Cristo nos receberão nos tabernáculos eternos. Dê fruto onde Deus tem te semeado. Dê fruto onde Deus tem te semeado. Seja uma bênção. Amém? Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida do meu Salvador, a minha maior inspiração. Aquele que nos ama, aquele que nos amou, e que com seu grande amor se entregou para perdão e salvação da minha alma, e que me tem dado o privilégio de falar desse amor àqueles que estão ao meu redor. Obrigado, Senhor. Que privilégio, mas também que responsabilidade. Sei com a Tua igreja, meu Deus, sei com cada irmão, que o Teu Espírito Santo nesse momento esteja trabalhando em cada coração,
de uma forma particular, para que todos possam entender o seu privilégio, mas também a sua responsabilidade de falar do teu amor. E se porventura alguém nessa noite aqui, meu Pai, que ainda não te conhece como Salvador, ó meu Pai, que essa pessoa possa olhar para o Senhor e saber que o Senhor a ama tanto, mas tanto, 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 que deu o seu Filho para morrer na cruz pelos seus pecados, e que ela só precisa pedir ao Senhor, arrependido dos seus pecados, perdão, salvação, e o Senhor salva, porque as tuas mãos não estão encolhidas para salvar, porque os teus ouvidos não estão tapados para ouvir a nossa oração. Somente o nosso pecado nos afasta de ti, mas o Senhor é poderoso para perdoar e salvar. Eu entrego ao Senhor nossas vidas nessa noite e peço, Pai, que o Senhor opere para a tua glória em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.